Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Profissional. É um prazer para nós que fazemos o Centro Educacional Educa e a Unopar Senador Pompeu estar mais uma noite aqui com vocês. Eu me chamo Thales Gomes, eu sou o coordenador acadêmico da instituição e será um prazer ter você essa noite conosco em mais um episódio do podcast Eu Profissional. Boa noite a todos, mais uma vez muito obrigado a você ouvinte, obrigado à Rádio Sertão Central por essa parceria, dizer para vocês que hoje será mais um dia que eu creio de um bom diálogo com um grande profissional que foi escolhido aqui para participar do nosso podcast. Eu me chamo Paulo, sou diretor administrativo e financeiro e vamos aí trocar uma ideia, né, nessa brilhante noite com esse brilhante profissional. O nosso convidado de hoje é alguém, já um parceiro de longas datas da nossa instituição, professor Célio Pinheiro, graduado em Letras pela UES, especialista em Linguística, também pela UES, especialista em Gestão Escolar pela Universidade Estadual de Santa Catarina e mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. E atualmente é coordenador do CRED. O professor Célio é uma figura muito conhecida aqui na cidade, já foi secretário de Educação e tem aí uma longa experiência nessa área, que é a temática que nós vamos discutir hoje, que é o novo cenário da educação no Ceará e no Brasil. Seja bem-vindo, professor. Obrigado por mais essa oportunidade de poder compartilhar com o senhor uma experiência, informações, tanto para os nossos alunos, mas também para o público que nos acompanha. Boa noite, ouvintes da Sertão Central. Boa noite, Thales. Boa noite, Paulinho. Para mim é uma grande satisfação estar aqui na Unopar, né, que isso aqui é um espaço da Unopar, para conversarmos sobre educação superior e dizer que eu sou muito simpático à Unopar pelo fato, primeiro, é uma universidade genuinamente senador pompeuense, né, dirigida por dois jovens da cidade, filhos de senador Pompeu, e que tem um futuro brilhante e uma visão de futuro da mais requintada possível. Então, eu queria parabenizar vocês inicialmente pelo trabalho que vocês vêm fazendo, por essa ocupação dos espaços educacionais aqui na região, e dizer que para mim é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Professor Célio, eu gostaria de reforçar agora aqui o meu agradecimento, porque eu acho que exatamente tivesse um apoio moral, principalmente um apoio moral, dizendo que sim, era possível a gente realizar um sonho, né? A gente iniciou num pensamento de uma universidade totalmente presencial, totalmente, genuinamente pura, mas a gente viu que o mercado tinha. Mas tudo isso se dá graças lá no início, quando a gente teve o apoio, quando ele era secretário no governo do Maurício, no primeiro governo do Maurício, e foi quem nos ajudou a abrir as portas. Então, assim, meu muito obrigado publicamente, porque você faz parte da criação e do que a Unopar é hoje, né? Muito obrigado mais uma vez. Isso mesmo, professor, vai deixar um legado importante, né? Tem história na educação, né, professor? E falando de educação, professor, a gente vem acompanhando aí os últimos governos do Ceará. Nós tivemos um investimento forte em educação pública, né? Nós tivemos, na verdade, uma mudança totalmente de valores com que trata a importância da educação para o desenvolvimento do estado do Ceará. Houve um investimento maciço em educação pelo governador Cid Gomes, com as escolas profissionais, né? Essas escolas profissionais se espalharam por todo o Ceará, né? E hoje foi dado continuidade pelo governo Camilo Santana, e agora a gente tem uma professora, ex-secretária de Educação, que participou de todo esse processo como governadora. Na sua avaliação, professor, o que é que nós evoluímos, e quais são os ganhos para o Ceará com essa mudança de chave nas políticas públicas relacionadas à educação? Thales, eu vou fazer eu vou resgatar aqui uma memória que agora faço com outro. Sempre digo, pela minha idade,
eu já tenho alguma conversa, alguma história para contar, né? E nos idos de 1971, ainda no governo militar, foi promulgada a LDB 5696/71. Essa LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira, ela tinha um foco na educação profissional. O que se pensava naquela época os generais? Era que queria formar técnico de nível médio. E, dentro desse contexto, eu pude participar e fazer um curso médio técnico lá na universidade, hoje é o Instituto Federal, na Escola Técnica Federal de Ceará, e concluí exatamente no ano de 71, foi quando eu concluí o básico. Então, essa Constituição, essa LDB, ela veio de cima para baixo. E você sabe que política pública, quando ela vem de cima para baixo, que a gente chama top-down, né, lá na academia a gente trata com essa expressão top-down, ela tem a tendência muito grande de não ter futuro, de não progredir. E isso daí foi um fracasso. Essa LDB foi um fracasso, porque nós não tínhamos um ensino médio integrado, como é hoje. O ensino era segundo grau naquela época, criou-se o segundo grau nessa época, e tinha o segundo grau profissional, separado. Então, não havia uma sintonia do ensino profissional com a demanda da sociedade. Porque quando a gente trabalha com cursos tecnológicos, nós precisamos conhecer a vocação da região, a vocação regional, para que a gente possa oferecer cursos que venham desenvolver naquele local, naquela região, né? E o Brasil muito disperso. Aí, naquela época, eu estava na febre da Transamazônica, e eu entrei nessa de estradas de rodagem e não prossegui. Terminei o curso e tudo, mas não entrei nessa seara, né? E quando foi em 2007, eu já tinha essa experiência de escola profissionais. Em 2007, quando eu fui para a SEDUC, eu participei desse grupo de trabalho, que era capitaneado pela professora Isolda, nossa governadora, o deputado federal Divan Alencar era secretário executivo, que coordenava o grupo, e eu participante do grupo, e estava sempre, porque essa vocação de curso profissionalizante, eu sempre tive, porque eu tinha essa experiência do passado. E o curso profissionalizante, a forma como nós queríamos formatar esse curso é que deu certo, porque nós fizemos ensino médio profissionalizante. Então, tinha a base acadêmica, né, a propedêutica, né, que chama lá, e tinha a parte técnica, que é tudo... você só consegue o diploma quando você termina todos os estágios. E é com estágio, e é muito importante isso. Então, esse curso técnico, ele veio abrir portas e janelas, e eu digo e portões, para a juventude. Aqueles jovens que não tinham condição de ir para a faculdade, que não tinha, por exemplo, que não tinha condição de sair daqui de Cidadão Peu para Quixadá, ou para Quixeramobim, nesse tempo não existia o NOPA, né? Então, esses jovens, eles ficavam aqui, aí saía de certamente formados para poder ser absorvido pelo mercado de trabalho. E eu sempre tive uma coisa, viu, Paulinho, que me deixava preocupado. Além da LDB de 88, lá tem os objetivos da escola. São 3. É o tripé. Formar cidadãos, a gente fazia na escola. Na escola tradicional. Preparar para os ensinos superiores, para estudar, fazia mais ou menos, né?
e para o mercado de trabalho. Aí nós não fazíamos. Não fazíamos por quê? Porque o nosso ensino tradicional não permitia, não nos ensinava nada. Só essa parte profissionalizante que o mercado precisava e não tinha. É aquilo que eu sempre falo de capital humano. Então, para nós formarmos capital humano, era necessário que nós tivéssemos que a escola atendesse esses 3 pilares da educação. E é isso que nós montamos nessa época. E hoje nós temos 122 escolas. Né? O interessante de tudo isso, eu me lembro muito bem, coincidiu na época que eu estava na Associação dos Municípios, e a gente ouvia gente criticando a construção dessas escolas, que era uma estrutura muito grande, estrutura muito gigantesca. Parece que o povo cearense tem essa mentalidade de que as coisas têm que ser assim, puxadinha, escola tem que ser não, para que escola grande? A gente via gente se perguntando, a gente ficava assim pensando, rapaz, o que é que esse pessoal espera, né? Essa sensação de pobreza da educação, né? O Edilvan sempre falava muito isso, deputado. Ele dizia, olha, a educação não é para ser pobre, a educação é para ser rica, ter dinheiro. Eu, na década de 90, no início da década de 90, né, já em meados do finalzinho da década de 80, 88, 89, eu comecei a ter uma admiração pelo curso de estradas. Estradas de rodagem. E edificações. Eu já mexia com o negócio de desenho, de planta baixa e tal, mas, naquela época, esses cursos técnicos estavam centralizados na capital. Né? Exclusivamente da capital. Hoje estão nos grandes centros, que tu estudou em Iguatu, né? E aí eu fui para o Iguatu, mas a única opção era o técnico em agropecuária, ou técnico em economia doméstica, que era feito para as mulheres. Aqui no Ceará, no Crato, né, que era federal, Crato e Iguatu, e em Pacajus, Pacatuba, você tinha a estadual. Mombaça também tinha estadual. Era a escola agrícola de Mombaça. Escola agrícola, exatamente. Então, eu por não ter tido essa oportunidade, eu fui para o curso técnico em agropecuária. E aí, de lá, depois já fui para Fortaleza, a história já pega um outro caminho. Mas é exatamente isso. Hoje a gente encontra a educação profissionalizante, né, no nível técnico profissionalizante, você já encontra ela, a população já está bem próxima. Né? E essa oportunidade, isso que você foi muito feliz quando você fala, professor, que nós tivemos uma fase onde a educação ela formava cidadão, ela formava o cidadão, sem sombra de dúvida, e ela dava um andamento para que ele tivesse uma oportunidade de ir para um curso de graduação, né? Mas para o emprego não tinha nada a ver com o que ele estudou. E hoje a gente vê esse cenário totalmente diferente. O curso técnico me arremete sempre a ser a mola de desenvolvimento de uma população, de uma nação. A prova é tanta quando, ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, você vê os países os orientais, né? Você vê lá o Japão, a Coreia, eles investiram maciçamente nos cursos técnicos. Para eles, não importava muito a cabeça, não. Eles precisavam de mão de obra qualificada. Né? Então, quando você olha hoje, alguns anos depois, 60, 70 anos depois, você vê o que aqueles países são em representação do mundo. Né? E aí você olha para o Brasil, a gente está hoje... Quanto tempo tem aqui que nós construímos a escola profissionalizante? Foi 2008. 2008. Quer dizer, nós estamos com... 14 anos. Com 14 anos, nós estamos muito atrasados em relação ao que o mundo já necessitava. Já fazia, né? Há 50 anos atrás. Exatamente. Mas olhando para trás, graças a Deus, hoje nós temos um alinhamento do que se deve ser para os próximos 50, 60 anos. Mas eu acho que a grande sacada do CID justamente ter feito concomitante com o ensino médio. Porque aí, ao mesmo tempo, ele promove o que a gente era tão sonhado, a gente ouvia falar e não via nenhuma experiência no Ceará, que era um ensino em tempo integral. O que eu tinha, né? Nessa época de 90 não era integral. Eu morava na escola,
Eu estava de manhã, de tarde, e no final de semana ainda estava prestando serviço na escola. Mas uma oferta muito tímida, muito Restrita, centralizada. restrita. E hoje a gente vê isso, né, professor? Se democratizar, né? Olha, eu saí daqui, eu sempre eu memorizo muito negócio de data. Eu fui para Fortaleza para estudar mesmo. Saí daqui no dia do FICO, 9 de janeiro de 69. E vocês não eram nem nascidos, né? Estava pulando de um lado para o outro. E fiz um concurso. Eu saí daqui de Sinal da Mompeu fazer uma seleção para a escola técnica. Era um vestibular de 3.000 e tantos candidatos, tinha 40 alunos que era da escola que vinha desde o primeiro ano do ginásio, e ainda só tinha 40 vagas. Então jamais eu imaginei que eu estudar álgebra sozinho, estudar trigonometria sozinho, eu iria conseguir passar. É tanto que quando eu fui ver a relação, eu peguei por debaixo. Aí quando cheguei uma menuzinho, eu queria parar. Mas quando eu subi, 12º lugar. Então, meu amigo, a gente quando quer, a coisa acontece, né? A gente tem que ter essa motivação de querer. E hoje, eu não vejo mais a educação cearense, que é destaque nacional, sem as escolas profissionalizantes e agora sem as escolas de tempo integral. Nós estamos aqui, eu sempre fui muito pidão, sabe? Eu corro muito atrás e uma das poucas créditos que tem 4 escolas profissionalizantes é a nossa. Do tamanho da minha não tem nenhuma. Você tem uma ideia que Xadá só tem 2. Eu já tenho 4. E na iminência de entrar com outra. Quantas escolas profissionalizantes escola de tempo integral nós temos aqui na CRED? Nós temos 16 escolas. Só temos 3 que não são de tempo integral. Então, e o que é isso? Não, é porque aqui a gente corre atrás. Escola de tempo integral é uma nomenclatura pública plenamente brasileira. Porque nos outros países, tudo é de todo, já são... E como... Tem essa divisão, né? Exato. Como professor, eu fico doente com o nosso tempo pedagógico. Porque você que é professor, você está envolvido na escola também, já deve ter dado aula, o nosso tempo pedagógico é muito cruel com o aluno. 2h30, 3 horas, quando muito, né? Então, esse tempo pedagógico, isso é inadmissível lá na Finlândia, que é hoje um país de primeiro lugar no PISA, né? Esse tempo pedagógico é impraticável para o professor formar esses meninos. Agora, professor, me diga, vamos a outro ponto. A gente evoluiu na escola em tempo integral no nível médio, gestão, governo, e a gente ainda vê assim, uma certa resistência dos municípios com relação à integralidade no ensino fundamental. Mas nós já estamos evoluindo, né? Essa mentalidade dos gestores de escola integral gerida pelo município e de educação fundamental. Ô, Thales, meu professor, eu tenho ainda uma certa reparo a fazer nos municípios. Nós trabalhamos com 7 municípios. Nós ainda estamos muito carentes de escola de tempo integral nos municípios. Porque o Estado, o ensino, por exemplo, Senador Pompeu, escola profissionalizante, liceu tempo integral, e tem o SEJA, que é educação de jovens e adultos. Tá certo? Então, o aluno, ele sai do ensino médio, do fundamental, ele já sofre um impacto quando ele entra no ensino médio, porque é tudo completamente diferente. É por disciplina e está trocando de professor a cada 50 minutos. E ele não tem... Nós temos grandes problemas que os alunos não querem, porque ele não sabe como é que funciona a escola de tempo integral. Ele diz, eu não vou passar 10 horas dentro de uma escola. E quer passar 10 horas onde? Ele dizia, graças a Deus eu vou passar 7, 8 horas lá dentro da minha escola, que lá eu vou ter um lanche de manhã, almoço meio-dia, um lanche à tarde para depois ir embora. Então,
Olha o tamanho da economia que a família faz com esse aluno. Já pensou uma família com 3 alunos na escola de tempo integral? Ele passa, os meninos se alimentam na escola. Eles não vão gastar nada com... Quando nós inauguramos aqui a escola profissionalizante, em 2008, eu era coordenador da CRED aqui de Senador Pompeu, e eu fiz uma equação do custo aluno. E era exatamente a economia que a família ia fazer para cada aluno. Eu mostrei isso para os pais. Rapaz, esse cara ficaram deslumbrados com isso, com essa economia que eles iam fazer. Mas nós ainda temos problemas, por incrível que pareça, que pelo fato de o município ainda não ter uma escola de tempo integral, pode ter turma, né? Uma turma, ou 2, 3, e é muito pouco. Tem que ser universalizar. A nossa governadora me disse muitas vezes, eu fui mostrar para ela lá uns percentuais de meta para alcançar, aí eu cheguei e disse, olha, professora, nós vamos alcançar de proficiência 90% dos alunos. Ela disse, e os outros 10 ficam onde? Quer o 100. Em educação não se pode falar que em percentual abaixo de 100. Professor, você falou um índice bacana, que foi em relação à condição econômica. O que esse projeto leva de economia para as famílias. Mas aí eu acho que a grande sacada desse projeto é exatamente a sacada do social. É o que você permite que essa juventude, né, se integre numa condição de socialização, aonde ela é já extremamente vulnerável por natureza. Socialmente e ela e economicamente. Exatamente. Se você botar na balança a condição econômica e a condição social, eu digo para você que essa condição social ela tem um peso absurdo, porque ela faz exatamente a diferença de tirar esse jovem que em sua grande maioria estão nas áreas vulneráveis, submetidas a condições econômicas mais desfavoráveis, mas principalmente sociais. Então, eu acho que isso é um projeto que foi de uma sacada incrível, e aí é onde eu admiro esse projeto mais por isso aí. Olha, nossos gestores da área municipal, eu não digo do Senador Pompeu, eu digo em todo o estado de Ceará, em todo o Brasil. Eles precisam ter consciência de uma coisa. A escola de tempo integral, o aluno passar o dia na escola, isso é uma obrigação nossa. Porque esse menino, ele sai do meio da rua. Ele deixa de estar em más companhias para estar sendo orientado. Ele está sendo bem alimentado. Ele está satisfazendo algumas necessidades. E agora, com o novo ensino médio, esse que nós estamos implantando este ano, né? Vamos puxar aqui para o ensino médio, nós temos os estudos da grade, né? O que eu chamo o propedêutico, né? No primeiro... o básico curricular. Dentro do primeiro horário, né? Pela manhã, e à tarde ele vai ver os clubes. O que são os clubes? Os clubes são matérias eletivas que o aluno vai escolher. Não é o professor que diz. Bom, nós vamos oferecer tantas disciplinas, né, tantos clubes, e o aluno escolhe. Escolhe na área de teatro, na área da música, nas diversas áreas onde ele tem afinidade. Vai ter o projeto de vida que ele vai desenvolver também dentro da escola. Um projeto de vida que é muito importante para mostrar a esse aluno que ele tem uma história de vida e tem uma necessidade de ter uma visão... Nortear o futuro dele. Nortear o futuro dele, uma visão de futuro. Porque se não tiver, o aluno não tem visão de futuro, ele está estudando para quê? Quantas pessoas que nós não conhecemos dentro das nossas próprias famílias, que estudaram em grandes escolas, são privilegiados de educação, o camarada começa um curso de Direito, faz o segundo, terceiro, quarto semestre de Direito, segundo ano de Direito, não, isso aqui não é o que eu quero. Odontologia, medicina,
Porque hoje em dia, eles estão tendo estão se sentindo nesse direito de entrar num curso de medicina ou de odontologia e dizer, não é isso que eu quero para mim não, e volta. E o projeto de vida orienta, vai ver as características daquele aluno e vai direcioná-lo para se ele vai prosseguir os estudos, então ele vai direcionar para aquilo que ele tem vocação. E evita que aconteça, isso aí acontece com os seus, acontece com os meus. Eu tenho uma neta que já mudou de curso 3 vezes. Então, é assim, né? Quando o professor estava falando sobre essa questão dos gestores municipais com relação à educação em tempo integral, a gente ouvia muito lá na pressa essa questão de que o município não tem orçamento para implantar educação em tempo integral. Aí eu me lembro, toda vez que eu escuto alguém dizer isso, que é caro implantar educação em tempo integral, eu me lembro daquele embate do Brizola com o Fernando Henrique. Porque o Fernando Henrique diz assim, educação é cara no Brasil, né? Aí o Brizola diz, cara é ignorância, né? A ignorância é muito mais cara. Então, o investimento em educação, a gente viu aí que o Ceará está colhendo. E a educação, tudo bem, é longo prazo, você não consegue colher os frutos assim do dia para a noite, mas o Ceará já começa a colher os frutos do investimento em educação que foi realizado pelo governo do Estado. E claro, a gente não pode deixar de mencionar também o Pacto pela Educação, que também foi um projeto do governo do Estado, junto com os municípios. O Estado não consegue fazer educação só, tem que ser um pacto federativo, né? Tem que ter a união do município nesse processo. Nem o município consegue fazer só e nem o Estado consegue fazer Professor, só. Tem que ter esse pacto. Eu quero aproveitar o que o Thales está falando sobre essa história de pacto e eu quero tocar num assunto aqui que isso aí eu sempre trago comigo. Lembro muito da época que nós tínhamos um secretário chamado Naspolini, governo Tasso Gereissati. Foi no último governo do Tasso Gereissati. O último, né? Pode ser que tenha acontecido antes, mas eu me recordo nessa época, onde houve... Coincide de ser 2007? Foi quando começou a fazer uma mudança na educação? Não, foi dos anos 90. Ele foi 90? Foi na década de 90. O Naspolini, ele fez aquela história de levar o aluno para dentro para a escola. A matrícula, tinha que 100% de matrícula dos alunos. Então, era aquela, só se preocupava em quantidade. Aí a gente esquecia a qualidade. Aí o Estado não teve perna para oferecer um ensino de qualidade. É nessa época que eu quero chegar. Eu me recordo demais. E eu, naquela época, muito novo, mas mesmo assim eu estava lembrando. Essa turma que está passando por essa fase aí, que estão sendo, não vou chamar de vítimas, mas que estão sendo as cobaias, nós vamos ter um gap muito grande, vamos ter uma lacuna, onde nós vamos ter uma grande massa da população que não vai conseguir aprender e vai pagar um preço sobre isso. Porque eu lembro muito bem que tinha uma história de uma aceleração onde a pessoa não podia ficar reprovado. Era 2 anos, a aceleração era 2 anos. Então, isso daí... Fazer 1 ano e 2. 2 anos e 1. Isso eu lhe falo porque a gente consegue ver o reflexo desse período, né? A gente tem... Eu não vou falar aqui da nossa instituição, eu vou falar de qualquer instituição hoje de nível de graduação, de nível superior, você tem alguma quantidade de pessoas que você nota ainda uma carência educacional, que trazem um passado meio complicado. É incomparável o nível educacional que esse jovem está tendo hoje com a nossa época. Eles têm muito mais acesso à informação, não só na escola, mas de outras fontes. O professor está melhor remunerado, ele está melhor qualificado do que da nossa época. A infraestrutura da escola é totalmente diferente, né? Claro, agora talvez essa geração seja uma geração mais acomodada. Justamente porque ela tem muitas opções. A nossa geração, meu amigo, a gente tinha que se rebolar, porque senão a gente não ia para canto nenhum. E essa geração, ao contrário, ela tem muita
muito recursos, acesso, ela tem muito muitos recurso, muito e às vezes a gente vê essa geração um pouco acomodada. Você concorda, professor? Concordo plenamente. E tem mais um detalhe. Hoje o professor, a formação é extremamente importante. O professor tem que estudar diuturnamente, porque ele lida com ciência. A ciência está se modificando a cada dia. Nós temos aí a internet. E que os alunos que pesquisam, aqueles alunos que são mais danadinhos, como a gente chama, os mais danados, que estudam mesmo, se o professor não tiver cuidado, o aluno passa por cima dele. E ele pesquisa na hora. Pesquisa na hora. Professor, não é isso aí não, eu estou vendo aqui que isso aí está errado, isso aí já não é já passado, agora se faz dessa forma. E hoje existe o que eu chamo de objetividade na condução do conteúdo. Eu estava até um dia desse comentando, me lembrando do tempo que eu estudei aqui no ginásio Nossa Senhora das Dores. É o novo, né? Então, eu tinha uma professora de matemática, o nome dela era Maria Torres, grande professora. Era sumidade na matemática. E ela era tão competente que ela pegava aquela fórmula da educação, a fórmula da equação do segundo grau e desenvolvia todinho no quadro. Era 2 quadros. Agora, para que isso? Você vai usar isso depois? Nós nunca iríamos usar, né? Bastava decorar a fórmula e pronto. Né? Me diga uma coisa. Então, isso aí é que eu chamo de objetividade. E agora, com o novo ensino médio, melhor ainda, porque o aluno vai estudar mais aquilo para onde ele pretende. Se ele pretende fazer uma formação dele ser na área de ciências humanas, direito, outro dessa daí, ele não vai estudar tanta matemática. Não vai precisar, né? Agora, se ele vai ser engenheiro, ele tem que estudar muita matemática. Deixa eu falar rapidinho aqui no assunto. A gente, na nossa época, né, o professor perguntava, alguém tem alguma dúvida? Não tinha quem tivesse coragem de levantar o braço. Quem tinha coragem? Não tinha coragem, o cara ia para casa com dúvida, sofria, pagava um professor particular. Hoje em dia, você vai, as metodologias são o seguinte, você assiste a aula aqui, em casa você tem um aplicativo, aí você assiste a mesma aula dada por um professor, aí se você tiver dúvida, você volta quantas vezes você quiser na mesma aula. Exato. Quando eu fui ver minha filha estudando dessa forma, eu fiquei encantado. Eu disse, meu Deus do céu, por que não existiu isso antes? E a internet está aí para isso. É uma ferramenta para isso. De ajudar na formação, tanto do professor como do próprio aluno. Quando você acabou de falar, Célio, do Colégio Ginásio Nossa Senhora das Dores, né? O senador Pompeu, por muitos anos, foi um centro educacional muito forte na região, né? E a gente vem percebendo que esses últimos anos o senador Pompeu vem retomando esse protagonismo aí na educação, na região. A gente vê aí escolas sendo... Quantos anos? Eu acho que uma escola pública que foi inaugurada, eu estou falando a nível municipal, a gente... Não se tem, né? Faz muito tempo que não se inaugurou uma escola. Aqui nós tínhamos apenas escola do Estado, era o Grupo Escolar Martins Rodrigues, que foi inaugurado em 1936 pelo governador Menezes Pimentel. Tinha até uma foto. Blas Castelo era deputado estadual. Mas depois a gente inaugurou o Liceu é um prédio novo, a Profissionalizante é um prédio novo, mas a gente fala a nível municipal... Eu particularmente, nos meus 20 e poucos anos aí de vida, eu não me lembro de uma escola municipal sendo inaugurada. E a gente tem uma escola municipal sendo construída, né? Nós tivemos algumas inaugurações de centro de educação. Não podemos esquecer a educação infantil nesse processo de formação. É a estrutura, né? Nós tivemos um CEI inaugurado, temos outro em construção. A gente já começou a ter um protagonismo também no ensino superior, através da Unopar. Já vem ao polo da Universidade Federal do Cariri. Então, pelo que a gente vem percebendo, o senador Pompeu vem retomando, né, esse protagonismo na educação. Aqui, senador Pompeu, nós temos a construção de uma escola municipal
com 12 salas, ginásio coberto e tudo. Escola padrão MEC de excelente qualidade, né? Tem uma projetada para o Codiar, né? E outra no São Joaquim. Essa, na época que eu era secretário de Educação, estive em Brasília com o prefeito Maurício, e lá nós cutucamos lá até conseguir esses equipamentos. E eu lhe digo mais, inaugurando essas 3 escolas, nós vamos ter poucos problemas com equipamento para o futuro, porque a nossa matrícula está estacionada, ela não está crescendo. A questão da família, hoje a família grande tem 3 filhos, no meu tempo era 10, hoje é 3, então isso vai impactar na matrícula no futuro. Ainda tem as ofertas particulares, né? Exato, Que tem muita oferta particular também na cidade. E o que é bacana, professor, é que, agora eu vou trazer um pouquinho aqui para o nosso lado aqui, puxar a nossa sarna. Nós agora, há um mês atrás, mais ou menos um mês atrás, nós colocamos no mercado 12 profissionais formados em pedagogia, né? Já tinha sido... São mais, 12 estavam naquele momento. 12 né? eu quero falar daquele momento, 12 que são naquela colação tal, mas pedagogia saiu mais de 20, Paulo. Mais de 20 somente esse ano só de pedagogia. Porque foi no final do ano passado. Isso. E agora, então assim... Colou grau agora em março. A gente começa a ver, né, a colheita aí do projeto de nível superior que foi apoiado. Plantar semente boa em terrenos férteis. Terreno fértil. Então, olha, eu tenho uma experiência eu fui diretor da UVA, Universidade do Vale do Acaraú, e dirigi um polo lá no Quixeramobim. Quando eu recebi, nós tínhamos 225 alunos. Era de uma faculdade que o Cirilo, na época, era o Unicentro, queria criar e não teve. O MEC não aprovou, aí ele teve que. A UVA encampou, e eu fui seu diretor. Com 2 anos, nós tínhamos 1.200 e tantos alunos. Olha, o que se jogou, o que eu encontro de profissionais da área de saúde, do direito, que foram meus alunos, eu fico impressionado. Você vê aqui no hospital daqui, eu fui um dia desse lá, encontrei 4, foi 5, em Piquet Carneiro, em todos os lugares. Então, tem essa coisa que nós não temos condição de medir a importância de uma faculdade numa região. Por exemplo, você diz, a Unopar é importante, Senado PUE. Que tamanho? Não tem. É imensurável. Porque joga 20 hoje, amanhã joga 30, 40, 50 e vai pulverizando. E vai formando a população de tal forma que daqui a uns dias nós temos uma sociedade mais eclética, né? Uma sociedade mais crítica, mais preparada. Então a gente precisa levantar o nível acadêmico da nossa sociedade. E o nosso objetivo, enquanto instituição privada, ela vem exatamente nisso aí. Ela vem contribuir com a formação da sociedade, né? E como o Thales falou, uma sociedade mais crítica, onde nós temos que assumir cada um a nossa responsabilidade como cidadão. Nós temos que parar com essa de depositar no outro a responsabilidade do nosso sucesso ou insucesso. Nós é quem somos responsáveis pelo nosso sucesso. E nós precisamos fazer isso acontecer. Eu tenho que me qualificar. Eu tenho que ser oportunidade para o mercado, oportunidade para que eu possa mudar a minha vida e dos meus. Tem que começar de mim. Eu preciso que existam as oportunidades e eu tenho que buscá-las. É assim que a gente tem que fazer. Enquanto a gente estiver tentando depositar o insucesso ou o sucesso da minha vida no outro, isso não flui. Você vai ser um dependente político, você vai estar sempre amarrado a alguém que tenha mais conhecimento do que você, então é a grande oportunidade de você se qualificar, independente da instituição que você buscar, mas busque o ensino, porque ele vai fazer com que a sua mente esteja preparada para entender como é o caminho da vida. O caminho político, a política está dentro da nossa vida, ela é quem rege tudo, e se eu não tiver um preparo, um conhecimento, eu vou estar vulnerável a isso aí.
Eu vou estar Exatamente. vulnerável a qualquer situação que chega para mim. E que poder eu tenho de opinar? Que poder eu tenho de tentar transformar a minha vida e dos meus? Então isso aí é o que a gente tem que buscar de legado para a nossa vida. E educação é investimento da É educação. É o mais certo que tem, né? Você não é bolsa de valor. Isso É não educação, a gente sabe que o sucesso está bem ali na frente. Isso não quer dizer que as pessoas que têm sucesso econômico e que não se formaram, isso é desmérito. Muito pelo contrário, isso é um grande mérito, que foram capazes de constituir famílias, de constituir uma economia, de constituir bens, patrimônio, com outro esforço. Agora, eu tenho certeza absoluta que é um esforço muito grande. O Jonathan, na sua entrevista na segunda-feira, ele falou uma coisa parecida com essa. Ele disse bem assim, rapaz, se a gente estudar, a gente vai pegar os empregos melhores, a gente vai botar menos força. Não foi isso, Jonathan? A gente vai botar menos força. E é mais ou menos isso. A gente vai sofrer menos. Não que seja fácil as coisas, não que seja fáceis. Paulinho, seu pai, o seu pai, o meu, dizia que o cabo da enxada é mais pesado do que a caneta. Entende? Porque você vai ter que trabalhar, né? E aí, gente, sem falar que o setor rural também, que na época a gente tinha essa mentalidade, hoje exige também conhecimento. Lógico. A gente tem que aumentar a produtividade do campo e só se aumenta a produtividade com aumento de capital ou aumento de trabalho. Né? E tem que ser um trabalho mais qualificado. O campo hoje exige técnicas, exige outras coisas que você também só aprende na escola, na academia, na faculdade. Então, existe tecnologia, existe conhecimento, existe investimento, é necessário em tudo. Em 2017, nós fizemos um convênio, eu era secretário de Educação do senador Pompeu, com a carta lá de Crateús, e colocamos aqui, implantamos em 2 escolas a educação contextualizada. O que é educação contextualizada? É aquela de fixar o homem do campo lá onde ele mora. É mostrar novas técnicas de produção para melhorar a produtividade, para melhorar a qualidade do produto agrícola. Então, essa educação contextualizada, que foi implantada em 2017, quando eu iniciei na secretaria, hoje o prefeito Maurício está universalizando nas escolas do município. Porque nós precisamos preparar também para manter o homem no habitat dele, onde ele nasceu. Então, para que isso aconteça, é necessário que se forme esse povo nessa área agrícola, né? É como a Unopar. Eu vou trazer aqui, puxar da sardinha de vocês. Não é muito melhor o aluno faz um curso aqui pela Unopar. Lá tem ciências sociais, né? Serviço social, tem administração, tem enfermagem, educação física, vários outros. Então, esse pessoal não vai precisar sair de casa para ir para Quixeramobim, Quixadá ou Fortaleza, para fazer o seu curso. Ele aqui chega descansado, que vai para Quixadá para 1h30 de viagem. Em onde? Chega lá já cansado. E aqui nós estamos trazendo a interiorização da universidade, que precisa ser feito plenamente. E a gente vê também, Célio, assim, o entorno da faculdade começa a ganhar a vida, né? Tinha um pontozinho comercial que era fechado, hoje em dia é um estabelecimento comercial que funciona, atende os alunos. A gente vê os alunos ali naquele corredor, né, consumindo no comércio local. É a influência indireta da universidade, da faculdade. Não é só tem o ganho direto, claro, com a formação de capital humano, mas tem esse dinamismo também. Porque hoje a gente recebe alunos de toda a região, né? Graças a Deus. Eu vou pedir licença aqui ao Célio, 5 minutinhos, para a gente falar um pouquinho de um evento. E também o Célio já está convidado, né? Que é a nossa semana, a primeira semana da enfermagem da Unopar. Hoje a Unopar já tem mais de 80 alunos, se a gente somar dos cursos técnicos, que a gente estava falando aqui, com os dos bacharelados na área de enfermagem. Hoje nós temos mais de 80 alunos só nessa área de enfermagem. Então, o Centro Educacional Edu, que é o Unopar, está realizando entre o dia 12 ao dia 20 de maio
a primeira semana da enfermagem. Então é uma semana todinha com várias programações, seminário, workshops, atendimento dos alunos à população na rua. Vai ter também ações de educação no trânsito, já que nós estamos na semana, no mês de maio, é o mês de enfrentamento a acidentes do trânsito. Então a gente vai também fazer várias ações. Então a gente gostaria de convidá-los, a que você também nos acompanhe, a participar desse momento que é tão importante. Toda a programação da Semana de Enfermagem está nas nossas redes sociais. Gostaríamos também de convidar você, dia 14, em frente ao Mercado Público, para o atendimento de rua que os nossos alunos vão fazer. Nós estamos no mês também de diagnóstico das hepatites. Vai ter lá teste rápido de hepatite, teste rápido de HIV, vai ter a oferição de pressão arterial, vai ter várias ações que os alunos de enfermagem vão realizar no dia 14 lá. Então você também é nosso convidado. Caso queira ou tenha algum indicativo médico ou queira fazer os testes rápidos lá. Essa ação do dia 14 também é uma ação que a gente conta com o apoio da Secretaria de Saúde, senador Pompeu, através da secretária e com o nosso prefeito Maurício Pinheiro também. Né? E a abertura dessa semana acontece amanhã no Centro Pastoral, onde a gente vai realizar a cerimônia do jaleco para 40 alunos do curso técnico. Né? Então, para a gente assim, a gente fica muito feliz em ver, né, esse trabalho já gerando resultado. Thales, sábado, junto com a nossa equipe, vai ter a equipe do Demutran também, né? É. A gente quer reforçar que a equipe do Demutran aceitou prontamente o nosso convite, né? Vai ser, vamos lá, não vão correr, não se afastem, vai ser uma blitz educativa, onde os meninos vão estar lá fazendo parte, junto com a nossa equipe. É uma oportunidade de você que precisa entender a segurança que a gente tem que promover a nós mesmos, tá? Nós precisamos entender que os trabalhos que são feitos por essa instituição são trabalhos que preservam a vida, mais do que penaliza, eles são trabalhos que preservam a vida. Então, é importante que nós, como sociedade organizada, que a gente possa compreender isso. Vamos fazer o nosso papel. Como cidadãos, vamos fazer o nosso papel. Se eu sou motoqueiro, o que é que me custa andar de capacete? O que é que me custa? Isso vai preservar diretamente a minha vida. Então, vamos ter consciência, tá? E vamos dar apoio. A gente precisa dar apoio. São cidadãos que trabalham conosco diariamente, que estão ali fazendo seus esforços. Eles não estão ali com o objetivo de fazer multas, de penalizar. A questão não é essa, eles estão ali para tentar salvar as nossas vidas. Vamos entender dessa forma. Paulo, e essa função social da universidade, por exemplo, da Unopar, essa função social dela dentro da sociedade de Senador Pompeu é de extremamente importante. Isso me emociona, me dá energia para eu continuar batalhando pelo ensino. E você faz parte dessa história, né? Então me dá mais energia ainda, porque, olha, você vê o benefício que faz o pessoal da enfermagem, tirando medida de pressão, fazendo teste de vacina e tudo. Isso... Glicose, porque ali no momento você pode, com uma pequena informação, de repente você resolver um problema grande de saúde. Então, isso para a nossa população carente é de extrema importância. É aquilo que eu sempre digo: uma universidade, uma faculdade dentro de uma região, não se mede o tamanho do benefício que ela traz para a população. Não? E a gente está fazendo esse evento dentro da Semana da Enfermagem, trazendo a questão educativa do trânsito, porque tem tudo a ver, gente. Tudo a ver. Tudo. Na verdade, uma população que não respeita as leis de trânsito, né, é uma população necessariamente que vai ter mais acidentes, que vai superlotar os hospitais. A gente pega um hospital como o HGF, o IJF, a grande maioria que está lá são acidentes de trânsito. Eu vi um estudo até de um médico lá de Quixadá, que ele fez no mestrado dele. Ele fez um levantamento, ele disse que 85% dos atendimentos do JF era acidente de moto. 85%. Que é mais agravante. Além de ser de trânsito, de moto, ele é pior, né? É muito pior. E como a gente está aqui como pedagogo, como profissional da educação, né, eu queria também, nesse momento, mandar uma saudação para os nossos alunos da pedagogia.
A gente formou uma turma já de pedagogia, mas tem outras 2 turmas em andamento, né? Também saudar aqui a nossa tutora Antomária, que acompanha esses alunos e também está, com certeza, acompanhando o nosso podcast. Então, para vocês da pedagogia, nosso abraço. E ela trabalha com a gente lá na CRED também. Professor, eu quero agora, não vou confidenciar aqui, mas foi flagrado e visto por todos que estavam no dia da cerimônia lá de formação. Eu me emocionei. Eu me emocionei por ter visto um sonho sendo realizado, né? E para mim foi muito, muito marcante. Eu, inclusive, não consegui nem fazer lá o complemento do meu discurso. Meu discurso não é escrito, ele é muito, muito aqui do meu coração e eu não consegui realizar. Mas eu gostaria, mais uma vez, de parabenizar aquelas 11 profissionais que estão aí, que estão aptas e estão habilitadas a entrar no mercado. Algumas já são do segmento, mas hoje elas têm um certificado reconhecido pelo MEC, são profissionais que agora estão ocupando seus devidos lugares e merecidamente. Espero que logo, logo o município, se houver, e eu creio que todo município tem essa necessidade, quando houver abertura de novas vagas aí de concurso, que nós tenhamos todos esses nossos ex-alunos ocupando essa... Na seleção eles serão bem os melhores, né? Ok, gente, a gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio hoje do podcast Eu Profissional. Papo muito bom, muito enriquecedor, né? Ainda tem uma pergunta, Paulo, aí? Eu queria finalizar uma pergunta com o professor. Era exatamente isso, né? Por que os profissionais da educação, além de serem graduados, além de serem qualificados, precisam também serem especialistas? Isso é uma pergunta muito, muito boa e fácil de se responder, porque o profissional de educação tem que estudar diuturnamente. O professor que não estuda, ele está ferrado. Então, eu acho o seguinte, é ferrado mesmo, porque o aluno vai passar por cima dele. Então, é preciso nós termos formação. A formação do professor é fundamental para a melhoria da qualidade da educação. Então, o professor precisa de formação, mensalmente, um encontro, conversar com seus pares, ver, tirar suas dúvidas, porque as dúvidas existem, elas aparecem, e a gente fica nessa convivência dos profissionais, eles aprendem uns com os outros. Então, eu sempre digo que o que eu chamo a consciência humana, a relação humana, ela é muito sábia, porque ela nos oportuniza para que a gente aprenda ainda mais, né? E a formação é fundamental, porque a gente planeja, forma e eles executam. Eles é que são os executores do processo. E esse mercado de trabalho cada vez mais competitivo, tenha certeza que só hoje a sua graduação não vai ser suficiente. E ele é mais exigente. Então é necessário que a gente continue fazendo especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou mesmo curso de extensão que venha favorecer, melhorar o conteúdo técnico do professor. E a gente aproveita até para dizer para você que é recém-formado na Unopar, que é formado em qualquer outra instituição, que já tem uma graduação. A Unopar hoje possui diversos cursos na área de pós-graduação, né, onde você pode fazer exatamente isso que o professor Célio está falando. Essa especialização, é ser diferente, é se aprimorar, né? É ampliar os seus conhecimentos. A gente está com uma campanha muito bacana aí essa semana, principalmente essa semana. Dá um pulinho lá no nosso polo, entra dentro das nossas redes sociais, a gente tem descontos especiais para funcionário público, para parceiros de empresas. Enfim, se você quiser estudar, não vai ser por questão de dinheiro que você vai deixar de estudar, tá? Os nossos preços são acessíveis. Você consegue pagar aí uma mensalidade por um valor muito acessível, que não vai mexer muito aí com a sua programação de custos mensal, porque investir em educação é investir no seu futuro, é melhorar o seu futuro, né?
é o melhor investimento que o professor pode fazer é na sua formação, para habilitá-los ainda mais na execução do processo educacional. E a gente também tem formação pedagógica. Se você é habilitado numa área, mas atua em outra, né, faça a formação pedagógica. 1 ano e meio você já se habilita para atuar em outra área. Você que tem um bacharelado e quer fazer uma licenciatura, também a gente tem uma formação pedagógica para lhe oferecer. Você quer lecionar, eu sou administrador, quero lecionar. Venha fazer uma formação pedagógica com a gente, você se habilita para atuar nesse mercado da educação, que é um mercado muito promissor. A gente está vendo que a cidade está ampliando a sua oferta de educação e vai precisar de novos profissionais, né? Então é isso, e a gente está à disposição para colaborar com você nesse momento. E vem para o curso técnico também, porque o curso técnico ele é mais rápido e ele te bota diretamente no mercado de trabalho. Vem, que amanhã a gente vai estar fazendo uma brilhante festa e nós vamos estar fazendo a cerimônia do jaleco e serão 40, Thales? 40 técnicos de enfermagem que estarão amanhã participando dessa brilhante cerimônia e que vai ser também para nós um momento marcante, né? Porque é aí onde a gente já entra com o nosso projeto. Às vezes você fica perguntando, mas o que é Unopar, Agência Educa, o que é isso? Centro. Às vezes, como centro educacional, é porque as coisas funcionam dessa forma. Nós somos hoje o Centro Educacional Educa, né, onde nós temos a Unopar como nossa grande parceira na graduação e na pós-graduação, e os cursos técnicos, os cursos profissionalizantes, pertencem à nossa carteira de produtos, que é do Centro Educacional Educa. E que mais surpresas vocês vão ter aí nos próximos meses, que a gente vai estar anunciando, tá bom? Thales, você já vai encerrar, né? Eu vou encerrar e a gente quer agradecer muito, assim, a gente poderia passar a noite todinha conversando, que aqui tem assunto nós três. Quando a gente se reúne, né, nos bastidores, né, professor? Mas assim, claro, a gente agradece muito mais uma vez essa oportunidade. Eu espero que você que nos acompanhou, você que está assistindo agora, porque o nosso podcast fica nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, tenha tido a oportunidade, né, de ouvir, né, essa pessoa, esse profissional aqui que tem uma longa experiência na área da educação e muito tem contribuído não só com a educação de Senador Pompeu e da região de Sertão Central. Como ele mesmo, o professor mesmo falou, ele tem uma atuação importante na SEDUC, nesse projeto que foi as escolas profissionais, e hoje pôde estar aqui com a gente. Obrigado, viu, professor? Professor, eu gostaria de complementar o que o Thales fala e agradecer imensamente a sua participação, dizer que não somente o nosso programa que nós temos hoje aqui, porque hoje a gente pode dizer que tem um programa, né, em parceria aqui com a rádio, mas dizer que a Unopar encontra-se de portas abertas, encontra-se de portas abertas para você, para o CRED, para o município e para toda a sociedade que assim entenda que nós somos essa ponte de ligação com o conhecimento. Tá bom, meu? Muito obrigado mais uma vez e quando tiver alguma ideia, divide com a gente, vamos conversar aqui pessoalmente, que esse bate-papo é legal, né? É muito bom. Paulinho, eu queria agradecer a você, ao Thales, a oportunidade que me deu de vir aqui no programa da Unopar, a gente conversar sobre educação. É um assunto que eu não meço distância e eu não meço... Comigo não tem dificuldade de conversar sobre educação. E como eu sou um fã de vocês, pelo trabalho que vocês executam aqui dentro do Senador Pompeu, eu acho que Senador Pompeu tem muito a agradecer. Eu, como filho dessa terra, muito a agradecer a vocês dois pelo trabalho que vocês vêm realizando. E o futuro está aí, de portas abertas para nós. E vocês têm um futuro extremamente promissor e que nós tenhamos o Unopar e o Educa como elementos fortes, né? Como ferramentas fortes para o desenvolvimento da educação em Senador Pompeu. Educação não só a profissional, mas também a educação superior, né? E isso traz para todos nós a satisfação de dizer que em nossa cidade tem faculdade, tem curso superior, porque quando eu saí daqui só tinha fundamental, nem nível médio tinha.
Obrigado, professor. Obrigado a você e até a nossa próxima edição do podcast Eu Profissional. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado.